o professor Marcos Vinícius, porque a minha pergunta objetiva sobre essa questão geopolítica da Europa, que obviamente é um desafio para a primeira-ministra e de alguma forma também é um desafio agora para o rei Charles III, é que nesta questão da Ucrânia especificamente, os líderes europeus desconsideraram o tamanho de Putin e obviamente tudo que a Rússia poderia ser, ou deixaram de considerar o tamanho e, claro, a influência da China, que é hoje aliada muito importante para os russos? Sua pergunta é difícil, viu, Piotr, de responder. Mas eu suponho que parte em alguma coisa ali houve, obviamente, esse erro de cálculo, né? Veja só, no caso europeu, não é? Os europeus também entraram muito da toada norte-americana com relação àquilo que se pretendia quanto à Rússia. Porque vamos pensar o seguinte, né? E aqui é um aspecto fundamental. O governo norte-americano, desde o governo Obama, vem falando que os europeus estão gastando pouco com relação ao fornecimento de recursos para a OTAN. Essa era uma dinâmica que o Trump enfatizou isso e levou aí à enésima potência. Só que o governo Biden, num problema doméstico, tem utilizado a questão da Rússia e da Ucrânia como uma forma de estrangular a Rússia. E mesmo o presidente Biden afirmou isso algumas vezes. E os países europeus foram os primeiros que entraram nessa toada, justamente com a implementação de várias sanções e que agora começam a se ressentir. E a grande pergunta que a gente se faz é: qual vai ser o primeiro país que vai roer a corda nesse sentido e vai sair e não vai querer ser prejudicado pela situação da questão do gás e de outros recursos que o pessoal depende da Europa? Os chineses, por outro lado, eles observaram isso à distância, porque, em primeiro lugar, não interessava à China ali tomar um posicionamento de apoio integral à Rússia, porque, de fato, a forma como foi feita a operação pode ser entendida ali como um desrespeito ao direito internacional. E como a China sempre fala a respeito da necessidade de você não fazer intervenções em terceiros países ou criar problemas nesse sentido, então os chineses optaram aí por uma situação mais à distância. Mas o grande temor hoje em dia, e é verdade, é que a semelhança daquilo que os britânicos temiam no século XIX, que era uma união da Rússia com a Alemanha, hoje em dia a grande preocupação é uma aliança mais forte entre Rússia e China. E o que nós vimos aí é que os chineses não estão apoiando 100%, mas também tem servido aí como anteparo para que as sanções estabelecidas contra a Rússia não piorem demasiadamente a situação. Mas eu ouvi um comentário outro dia e eu concordo plenamente, Piotr, quando a gente pensa sobre isso, porque um amigo meu disse: os russos vivem sob sanções desde 1917. Então, quando você pensa a respeito na história e vai vendo tudo que tem acontecido, de fato, os russos estavam mais preparados para lidar com essas sanções do que nós esperávamos.